Em algum ponto aqui você deu o exemplo do Isaac Newton. E quando a personalidade, de fato, ela cria um ambiente que ela talvez seja a melhor daquilo no momento presente, numa área da ciência, ou é um nobelista, ela ganhou algum prêmio, então ela atingiu o máximo do conhecimento e tem essa personalidade narcisista. Aí como que fica o caso dela? Primeiro, eu coloquei ele aqui porque qualquer biografia que você for ver, pegar do Newton, qualquer documentário, qualquer físico ou engenheiro que você for ver, ele vai enaltecer o Newton. Fala, nossa, o cara era muito gênio, não sei o quê, né? E não aponta os trafares da pessoa. Sendo que quando a gente vai ver, quando a gente faz uma análise mais fria da conscienciometria, acho que os dois já participaram daquele prática da tridotação na INVEX, que a gente faz toda a biografia, a gente tem que analisar friamente a personalidade, trafores e trafares, né? E ver onde a pessoa acertou evolutivamente e onde ela errou. Certo. Né? De fato. E o Isaac Newton, eu vejo como uma personalidade que a tendência, pelo menos que eu vejo assim nas biografias dele, é sempre enaltecer a personalidade. E eu vejo que ele é uma pessoa com traços bastante narcísicos mesmo. Então, por isso que eu coloquei ele aqui também. Então, porque, embora ele fosse bastante gênio, ele era gênio mesmo, de fato, as coisas que ele fez foram boas, mas você percebia que o nível de antigrupalidade do Newton, porque ele era um... eu também coloquei ele aqui porque eu acho que ele é um exemplo de hoje para a gente não seguir. Porque para a época dele ele era um gênio, mas a física do Newton acaba no ensino médio, assim. Então, hoje, tipo, o que esse cara fez, por mais que tenha sido, né, para a época, né, um dos maiores saltos científicos, hoje acaba no ensino médio. Então, por isso que ele conseguiu fazer sozinho, porque todas as descobertas que ele fez, a pesquisa que ele fazia, os livros que ele escreveu, ele fez tudo praticamente sozinho, no quarto dele. Então, foi inclusive no momento de isolamento social, numa pandemia, da peste negra lá na época, da peste bubônica. Aí ele sozinho, ele fez aquelas descobertas dele. Mas ele conseguiu fazer aquele sozinho, porque na época dele ninguém sabia nada, então ele conseguia fazer uma coisa sozinho. Hoje em dia, qualquer coisa que você for fazer, você precisa de uma equipe multidisciplinar, você vai precisar de vários pesquisadores trabalhando numa mesma coisa, você vai precisar, assim, de todo um processo, assim, assistencial mesmo, de um mecanismo para você conseguir fazer alguma coisa assistencial. Veja a Sinvex aqui, aqui o Enciclosapiens, beleza, ele escreveu o verbete, mas quantos revisores passaram, a equipe aqui para transmissão, o pessoal do YouTube, vocês aqui vindo fazer pergunta, tipo, não é uma pessoa assim que desde o legado do professor Valdo, né, de ter deixado aí a chapa verbetográfica à disposição do pessoal, né? Exatamente. Então já começou bem. Sim. E eu vejo que aqui do caso do Isaac Newton, ele é um contraponto para a gente não seguir, justamente porque ele é um caso de um egocentrismo muito grande. E ele era uma pessoa que ele não aceitava críticas. Então, a primeira vez que ele publicou alguma coisa, ele recebeu tanta crítica que ele ficou mais uns 10 anos sem publicar nada. Por causa das críticas que ele recebeu e tudo mais. E ele só começou a se expor mais a partir do momento que ele tinha algum cargo de, digamos assim... ele só começou a se expor mais e, enfim, de fato, aparecer mais no processo de liderança e fazer mais publicações quando ele já tinha algum nível de autoridade que ele não recebia mais críticas. Então, daí ele começou a se expor, começou a aparecer, começou a liderar o grupo, que ele era o presidente lá da Royal Society, aí ele começou a aparecer. Agora, de fato, ele tinha alguns trafores sérios, né, ali para a época. E alguns casos, alguns paradoxos assim, do narcisismo é que às vezes isso acontece mesmo. Então, às vezes a pessoa ela é narcisista, ela se acha, mas de fato, às vezes a pessoa ela tem de fato um trafora acima da média ali. Porque às vezes a pessoa ali na adolescência, ela tem alguma superdotação, algum processo ali que ela desenvolve na adolescência, no início da fase adulta, ela até consegue fazer algum processo positivo, mas você vai ver que ela empurra com a barriga esses traços narcisísticos e quando ela chega na fase adulta, ela vira uma pessoa insuportável, sabe? A um nível de narcisismo, que é o caso aqui do Newton aqui. Então, por exemplo, ele fez as descobertas dele, tudo ali no início da juventude, mas o nível de grupalidade dessa personalidade aqui era muito baixo, era um nível assim totalmente para a gente não seguir mesmo, né? Então, sem querer entrar em muitos detalhes, porque senão eu vou me delongar aqui. Então, para você fazer assistência para essa consciência, né, que foi o Newton, vou passar uma pergunta de Imbituba, Santa Catarina, né, que você já falou da falta de autocriticidade dele. Então, você poderia falar sobre a autocrítico-pensenidade, na pensenologia, página 1, é a última linha ali. A autocrítico-pensenidade enquanto profilaxia fundamental do narcisismo, né, para assistir essa consciência aí. Tá, essa questão aqui, só para finalizar do Newton também, ele é uma personalidade que as questões dele só faziam sentido porque na época dele ninguém sabia nada. Então por isso que ele conseguia ter esse nível de egocentrismo, porque hoje em dia, mesmo uma personalidade, digamos assim, vamos supor, gênio igual ao Newton, vamos supor, né? Se tiver o mesmo comportamento que ele, de grupalidade, a pessoa não faz nada.
porque ela não vai conseguir trabalhar em equipe, numa equipe multidisciplinar de pesquisa. Então, hoje, tipo assim, na época dele, como ninguém sabia nada, tanto que era comum várias pessoas fazerem a mesma descoberta naquela época, porque ninguém sabia nada. Então, tipo, na matemática, por exemplo, como é lógica, né? Então, várias pessoas faziam a mesma descoberta, porque ninguém sabia nada, então era comum todo mundo descobrir a mesma coisa. Então, por isso que era uma personalidade que conseguia isso. E justamente o que faltava nele era esse processo da autocrítica mais sério. Né? E eu acho que o que falta no narcisista é isso. A pessoa, ela, de fato, fazer autopesquisa, de fato, ela se entender, de fato, ela se enfrentar. Certo. Né? E, em geral, a pessoa ela só começa a desenvolver essa autocrítica quando ela tem algum revertério nela. Né? Não entrar no processo de autovitimização nesse momento do autoenfrentamento, né? Exatamente. Pessoal, se você gostou do vídeo, deixe um like aqui nesse vídeo, inscreva-se no canal da Simvex e ative o sininho para você receber notificações sobre mais conteúdo sobre conscienciologia, inversão existencial, juventude e você ficar inteirado sobre a ciência da conscienciologia.